Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo nosso de replay do mercado e a gente vai dar continuidade ao nosso replay do mercado na data do dia 13/4. No último vídeo a gente fez o replay do dia 12/4 e a gente já está aqui com um gráfico em movimento. No dia que a gente fez o nosso gráfico, o nosso replay, no dia de ontem, ficou meio embolado, a gente teve um dia de loss. Mas aí esperamos que hoje aqui no nosso replay a gente consiga fazer um gain. E diferente do último vídeo, eu vou estar aqui trabalhando com vocês somente com um contrato. Então, como o nosso canal é voltado para o educacional e a gente não quer se parecer com os gurus do mercado, né, os vendedores de curso, que mostram aquelas boletas gigantescas, mostram o dinheirinho que eles fazem, aqui não, aqui a gente vai trabalhar 100% com educacional, de como ser um trader de sucesso, né, e fazer parte daqueles 5% das estatísticas dentro do mercado financeiro. Tudo bem? Então a gente vai fazer uma análise aqui do fechamento do dia de ontem. Então nós tivemos aqui um dia predominantemente de tendência de alta, né? Então poucos movimentos assim, de tendência bem notória, né, de rompimentos, conforme a gente estuda o price action, né? Mas seria um dia de tendência escadinha, onde, desculpa aí, galera, onde o, o movimento faz aqueles pullbacks, subida, descida, fica um pouquinho lateral, sobe, desce de novo. Então, a gente classifica isso daqui como tendência escadinha, tá bom? Teve seus momentos de rompimento, né, para ambos os lados, mas ficou predominantemente uma tendência de alta. Já hoje, nós temos aqui, vamos verificar o tamanho do range. Então, aqui nessa linha pontilhada, nós temos a máxima do dia anterior e a mínima do dia anterior. Então, nós temos aproximadamente 2.300 pontos. E aí, o índice abriu próximo ao fundo do dia anterior. E aí, a gente começa a analisar o quê? Que a gente já tem o primeiro suporte aqui, o preço abrindo próximo aqui, o que a gente pensa em operacional. Verificar se o movimento vai dar continuidade, essa perna aqui de correção vai dar continuidade, rompendo o fundo e seguindo a correção, ou essa correção ela vai chegar aqui nesse fundo do dia anterior, tá? Fundo do dia anterior, e seguir novamente com a tendência de alta. Tudo bem? Então vamos aguardar aí, fazer a leitura dos primeiros candles. Tá beleza? Então, o que a gente já tá vendo aqui? Uma lateralidade. Primeiro candle negativo, segundo candle positivo. Mercado chegando perto das médias, já começa a tomar uma decisão, já começa a achar um equilíbrio. Então a gente vai verificar aqui quanto que está o tamanho dos candles. Então nós temos aí tendo candle de aproximadamente 200, 300 pontos. Então está tendo uma volatilidade e também está fora do nosso operacional, que a gente utiliza stops de aproximadamente 200 pontos e a gente busca sempre o 2 para 1. Tá? Então vamos aguardando a movimentação do gráfico. Então a gente está aqui trabalhando com um gráfico de 3x. Esse replay aqui a gente sempre faz com um horário máximo de
até 11h30, meio-dia, no horário do gráfico, que aproximadamente aí dá uns 40 a 50 minutos de vídeo. Ok? Se tiver um pouquinho mais lento os movimentos, a gente dá uma acelerada e verifica. Então o que a gente já pode notar aqui, ó? Vou dar uma pausa. Tivemos o primeiro candle negativo, porém ele acabou sendo um candle que nos mostrou que houve força compradora, houve compradores nesse fundo aqui deixado pelo movimento. E quando chegou aqui na região de rompimento do topo, houve vendedores tentando dar continuidade nesse movimento aqui, nessa correção aqui do dia anterior. Deixou o pavio aqui em cima. Mas se a gente perceber, os candles desde o candle 1, 2 e 3 não teve rompimento para trás. Então quer dizer que essa região aqui, deixa eu pegar um quadrado. Essa região aqui está tendo uma região de força compradora. O preço está sendo defendido pelos compradores. O que a gente pode tentar como uma primeira entrada? É no rompimento desse candle 3, que acabou sendo um candle de indecisão, com o stop atrás do candle 1, mas daria 375 pontos, então estaria totalmente fora do nosso operacional. Tá? Se o mercado seguir, melhor para a gente. Então já começa a mostrar que não vai dar continuidade a essa tendência de baixa, tá? Que a tendência de baixa já tem um topo, um fundo, topo, opa, fundo, topo, fundo, topo, fundo. Então aqui no final do dia de ontem a gente já teve uma tendência de baixa iniciada. Tá? Então vamos aí aguardando. Depois dos 6 primeiros candles a gente verifica se o mercado já nos mostra alguma movimentação. E também nós temos que ficar atento, porque sempre no início do dia, né, por volta aí, o mercado abre às 9 horas. E os primeiros candles aí a gente trabalha até mais ou menos às 10h30, 9h30, 10h30, 1h30 ali, 1h, 1h30 do mercado, a gente fica atento a pequenas reversões. Então o mercado ainda não decidiu para que lado que vai. E aí quando tem a abertura das ações, já está mais que definido, né, uma possível direção para o mercado. Mas como a gente sabe, o mercado ele é soberano, então o que a gente pode imaginar ou ter como probabilidade é ter o nosso setup na mão. Então se ele fizer um movimento, a gente tem um setup para isso, a gente tem um tipo de entrada. Se ele fizer outro movimento, a gente tem outro tipo de entrada. E se nenhum dos movimentos estiver dentro da nossa entrada, a gente não faz nada. É que um dia que não se encaixa no nosso operacional, a gente não faz nada, também já é um dia de vitória. Tá ok? E aí a gente pode notar que já temos 5 candles e nenhum deles foi rompido para trás. Mas também está sem volatilidade, né? E a gente está com um stop muito ruim, no sentido de que de tamanho de mão. Se eu fosse comprar, comprei no rompimento desse candle 4, já dando 400 pontos. Então, vamos ver o que o mercado mostra aqui pra gente. Se ele começar a ter uma sequência de alta e virar uma tendência escadinha, a gente espera o pullback para a gente fazer essa compra. Mercado sem muita volatilidade, com um range de 2.000 pontos, você vai ter bastante volatilidade. Então aí já temos um rompimento do topo do dia,
até o momento, que era o candle 2, aparenta dar início a um movimento de alta mesmo. Eu não fiz nenhuma entrada aqui porque a gente não tem um stop legal. Poderia ter um stop no rompimento aí de qualquer candle aqui do início do dia? Poderia, mas tá tudo candle de lateralidade, né? É um candle que ele é positivo, mas tem pavio. É negativo, mas tem pavio, né? Então a gente acaba ficando de fora. Quando o mercado mostrar um caminho, a gente faz essa entrada. Vou dar uma acelerada aqui no movimento. Vamos ver o que ele mostra pra gente. Então mantém o mercado sem volatilidade. Mas mantém aquele movimento que a gente tá falando, ó. Nenhum candle é rompido para trás. Tá vendo? Candle 1, candle 7. Nenhum candle teve seu rompimento para trás. Mostrando força compradora e que o movimento de alta pretende iniciar. Já vimos aí uma defesa muito grande dos vendedores. Se a gente olhar aqui para o lado esquerdo do gráfico, foi uma região de preço onde teve predominância vendedora, né? Então, se a gente olhar aqui, ó, só os vendedores ganharam aqui, ó. Venda, 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 indecisão, tentando ter uma força de compradora, tentando segurar o preço, mas não teve. E é o que eu falo para vocês, ao início do dia tem muita tentativa de reversão do movimento. Às vezes está subindo, cai, está caindo, sobe. Mas vamos prestar atenção aí, ó. Primeiro o candle rompido para trás, o candle 7 rompeu o candle, a mínima do candle 6. E aparentemente isso daí tá com cara de uma lateralidade bem chata. $400 candle aqui. Tem tração Fibonacci aqui, ó, num movimento mais correto da tendência de baixa. Seria esse movimento aqui. Deixa eu pintar de vermelho. Então, tendência de baixa e simplesmente está vendo uma correção. Chegou aqui na perna de 50% e pode tentar continuar a tendência de baixa.
quem quiser e ter um stop mais largo, né, um stop, aguenta um stop maior do que 200 pontos, tem uma banca boa, esse candle aqui é um excelente candle de sinal. Voltou quase tudo, fechou quase próximo à mínima. E os próximos candles estão mostrando essa indecisão. Não sabe se os touros estão ganhando, os ursos estão atacando. Tá até adormecido aí, eles estão bem em cima da média de 20. Vamos dar uma acelerada no gráfico aí. Uma situação também que pode estar se montando é a formação do range 18, que é as 18 primeiras barras entre a máxima e a mínima desse movimento, que, que também é uma faixa de horário que consiste nessas reversões, né? Tem uma grande probabilidade de ter reversão. Ele formando esse range pequeno, aí com um terço aproximadamente, 50% a um terço do range do dia anterior, né, que foi 2.300, aí a gente já tem noção de que ele pode tomar uma direção, porque um range pequeno é muito difícil, né, mas nada é impossível de ter um dia de 400 pontos, 600 pontos, para um range de 2.300. Tem muito que andar no índice. Tá. Diminuir a velocidade aqui em vez de pausar. Para quem trabalha numa visão mais micro, olha esse movimento aqui, ó. Topo, mesmo fundo, topo, fundo. O que a gente já tá vendo aqui, galera? Opa, peraí, deixa eu marcar novamente aqui. Então, dando sequência com o que era o dia, topo, fundo, topo, fundo, até agora topo. Não consegue dar seguimento para ver se é a tendência de alta ou tendência de baixa. Ele deu a primeira pernada, desceu e não consegue fazer o topo mais alto. E agora, pelo jeito, vem para fazer o que eu estava imaginando. Topo, fundo, topo. Topos na mesma região.
Topo, fundo, topo. Topo duplo. Aqui, ó, vamos esperar ver se esse candle 12 ele fechar com um corpo. A gente pode fazer uma entrada de venda aqui com stop nesse topo aqui do 10. Acabou não fechando, não. Ficou indecisão, então segue a lateralidade sem opção de entrada. Aí, lateralidade. Faz um candle positivo, dois negativos. Agora um positivo, outro negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Então, se a gente pegar, o que a gente vai fazer? Marcar o quadradinho da região, né? Que esse lateralidade aqui, se ela escolher um lado ou para cima e para baixo, ela vai ser rompida. E quem tiver tá afim de pegar um alvo aí não tão grande, e aí de 700 pontos, dá para trabalhar como uma regra de setup de lateralização, né? Depois se ele que rompe, escolhe um lado para romper, ou rompeu para cima ou rompe para baixo, a gente pega o tamanho da lateralização e replica ele ou para baixo ou para cima, de acordo com o rompimento, a direção do rompimento, e é já um possível alvo, tá, galera? Então, vou adiantar aqui, vamos ver se ele faz algum movimento. Até uma preenchida aqui. Não vou preencher não. E aí, ó, segue nessa indecisão. Tanto de ordem stop, né? Uma região onde pode ver, ó, uma região aqui embaixo que só domina o comprador. E a região em cima domina o vendedor. Olha, não dá confiança. Você olha o candle sendo formado e fala, nossa, agora tomou direção. De repente ele volta tudo. Então, a gente percebe, pra gente ter confiança no como o candle pode fechar o seu corpo é nos 10, 15 segundos finais da formação. Então, faltando um minuto, ó, você viu que ele foi e voltou, quase virou um candle positivo e agora está voltando tudo pro fechamento de novo. Ó. Agora ele tocou o fundo do dia, tentando romper o fundo do dia e do fundo de ontem, mas já fez um candle de força vendedora muito bonito. Um candle de quase 550 pontos. Se ele permanecer aqui, já está mostrando o nosso gap de força. Os vendedores estão começando a mostrar as garras. Ou, como são os vendedores, né? Mostrar as patas. Então, vou fazer uma cópia aqui. Ó, agora o rompimento do fundo foi embora. Então a gente já tem mesmo
Tá vendo que como é fácil cair nas armadilhas do mercado financeiro? Como iniciou o dia com os candles todos indo numa mesma direção e sem retomar o fundo anterior, aí a gente já começa a imaginar. Ah não, vai continuar a tendência de alta. Não tá copiando. Não, outro quadrado aqui. O que importa é a altura. Então, quando ele rompe, a projeção dele é essa. Fundo do dia anterior. E agora que ele entrou em modo rompimento, que são candles com força, né, com volatilidade e direção, já temos um gap aberto, então a gente começa a analisar de que forma uma possível entrada. Quando ele fizer um pullback, tentando continuar com esse movimento de baixa. Certo? Então o que a gente vai esperar agora? A gente vai esperar um pullback. E aí também já é um candle 16, então já temos um possível fechamento aí já de marcação de topo do dia anterior. Desculpa, topo do range 18. Vou ficar aqui laranjado. E aí vamos ver onde que possivelmente será esse fundo do range 18, que é as 18 primeiras barras que a gente sempre marca. Para a gente ter uma noção aí de extensão do mercado. Segue o movimento também, do mesmo jeito que iniciou o dia. Os vendedores não têm ação compradora para levar o preço para cima, recuando os ursos. E segue o movimento segue o contexto aí de rompimento. O candle 17 manteve essa continuidade da força vendedora. Uma acelerada aqui para a gente ver se ele vai fazer algum pullback ou ele vai seguir o movimento. Então, formação agora do range 18, 18ª barra, 10,5 é a abertura do mercado americano, traz um pouco a mais de volatilidade no mercado brasileiro. Esse quadrado que vocês estão vendo aqui é replicando o tamanho dessa lateralidade aqui inicial do dia. O candle 18 aí. Um movimento de desce, achando que ele vai virar um candle negativo, depois volta tudo, vai lá na máxima do movimento. A gente acha que vai fechar positivo, mas não.
Aí o nosso possível pullback de continuidade no movimento. Então já podemos marcar aqui, ó. O range. Então, range de aproximadamente aí 1.000 pontos. Dos 2.300 já é 50%, né? Então aqui, ó, não dá para nós fazermos a entrada nossa aqui por um pullback, ó, 300 pontos. Então a volatilidade se mantém fora das nossas condições. Então, o gap lá em cima, tá nesse quadradinho lilás, tem a predominância do movimento de baixa. E o que a gente pode fazer utilizando o dia de ontem, ó, uma linha de tendência de baixa. Aqui, peraí. Então a gente está aqui marcando nossa linha de tendência de baixa. Vendo que no 20 tem uma força compradora onde ele tenta ir lá e fechar o gap. Se ele fechar o gap é mais uma confirmação de lateralidade. Subiu tudo, desceu tudo e está subindo tudo de novo. Então, lateralidade, como tem um range de aproximadamente 1.000 pontos, a gente já pode classificar de lateralidade ampla. Então, se for uma lateralidade ampla, venda no topo aqui na linha superior e e compra na linha inferior. Venda na superior, compra na inferior e trabalha dentro desse quadradinho aqui, beleza? Pode estar dando uma condição de continuidade aí, ó, da tendência de baixa. Se esse candle 21 fechar negativo aí pra gente, vai ser uma maravilha. Porque tentou voltar e não recuou e não fechou o gap de baixo. Os 10, 15 segundos finais que eu falei pra gente analisar. Então, um candle de indecisão, mas também acabou criando um gap de força aqui, que a gente pode interpretar como possíveis realizações dos vendedores. Realizou e agora a gente vai tomar conta da movimentação. Não vou fugir da regra por conta de uma possível entrada aí não. Por que eu não acabei pregoando. Então aqui, ó, o gap nosso já foi fechado. A gente apaga do gráfico. Não chegou a fazer o dobro da lateralidade aqui, que é esse quadrado, a gente tira também. Foi lá no fundo, tocou o fundo e tá voltando com força compradora. Deixa eu marcar aqui agora nosso gap positivo. Vou apagar essa linha aqui de tendência no meio, essa resistência aqui no meio. Fazer
preenchimento aqui. Pronto. Até agora nada. Tocou aí na linha de tendência de baixa. Se a gente pode tentar aí uma continuidade. 300 pontos também totalmente fora. O candle 23 vindo fechar do jeito que a gente queria. Ainda tem 1 minuto da formação do candle, então tem muita coisa aí para rolar. Ok, a 23 manteve força compradora. Ok, no 24 vendo para tentar romper o fundo do candle 23, mas por enquanto sem sucesso. Vou dar uma acelerada aqui no vídeo para não ficar mais extenso. Então, galera, tá chegando aqui às 11 horas da manhã do nosso replay. E até o momento a gente não fez nenhuma entrada, a gente só fez nossas marcações tradicionais. E tá aguardando aí o mercado tomar uma direção. Então esse candle aqui 24 tá diminuindo a velocidade. Tá tentando seguir o movimento de baixa com um toque aqui na linha de tendência. Então ele acabou rompendo. Que a gente vai interpretar aqui, ó. Quanto seria o stop? 334 pontos. Então eu tinha que buscar 600. O fundo do dia pode dar. Vamos lá verificar se vai. Mas eu não vou fazer a entrada. Por quê? Porque está fora do meu gerenciamento de risco. Né? Que são movimentos com stop de 200 pontos. 200, 250 aí tá bom. Mas fora isso, não faço entrada não. A Candle 25 já também manteve esse pullback. E pelo jeito vai ser tendência de baixo mesmo. Tem gente de vocês que entraria com esses 300 pontos de stop, outros não. Outros 300 pontos de stop já é uma eternidade. Já é uma coisa assim absurda, então não faria entrada. Como eu também não fiz. Então, pessoal, é isso. A gente está aqui com um gráfico, fazendo um replay gráfico do dia 13/4. Então,
Até o momento a gente não fez nenhuma entrada, não fez nenhuma nada, o contexto não se enquadrou em nenhum dos nossos setups, né? Então tá aí uma tendência majoritária de baixa, que é essa linha cruzando aí os candles, e também está se montando uma lateralidade ampla, né? Porque o início do dia subiu, desceu tudo e está querendo subir tudo de novo. Se ele quebrar essa linha de tendência aqui de baixo, tem que ver se vai dar segmento na tendência de alta. Mas pelo jeito vai continuar com a tendência de baixa. Galera, vou apregoar uma venda aqui no rompimento da 26 e vou arriscar o stop de 270 pontos com esse segundo toque na linha de tendência aqui de baixo. Vamos ver se o mercado vai. Aí aqui seria o stop 2 para 540. Vamos aguardar o movimento aí. Vamos ver se ele vai dar essa continuidade na tendência de baixo. O ruim de... Peraí, eu acho que... Deixa eu dar uma verificada aqui. Eu acho que eu abri... Acabei abrindo um contrato aqui, em vez de ser com um contrato, acabei abrindo com dois. Ainda bem que não pegou a entrada, porque se pega a entrada e eu note que uma quantidade errada ou foi uma posição inversa, dos 270 pontos, eu já nem faço mais a entrada, eu cancelo na hora. Então fiz uma entrada errada, não importa se eu estou ganhando ou estou perdendo dinheiro. Para na hora, fecha na hora a operação, entendeu? Essa mentalidade que a gente tem que ter. Se a gente errou, não conta com a sorte no mercado, não. Vai e faz o movimento correto. Então a gente sempre tem um tiquezinho abaixo da nossa entrada, mas pelo jeito eu acho que vai falhar. Já rompeu para trás, então a gente tem aqui, ó, topo, fundo, um pullback que ainda não foi confirmado, subiu, desceu, rompeu para baixo, rompeu para cima, já passou aqui onde seria nosso stop loss, fecha, teve o gap fechado também, então é um dia de lateralidade mesmo, né? Pode ver que foi lá, subiu, desceu, os candles estão todos laterais, desce 3, sobe 3 negativos, 2 positivos, cheio de pavio. Então vamos ficar de fora aqui. Você pode ver que ele toca a linha de tendência de baixa, o preço recua, mas também não recua com força. Então, galera, basicamente é isso. Eu vou ficando por aqui, tá? Então não deu alguma entrada, então vou finalizando aqui a nossa aula. Já está chegando aí por volta de 11h30, meio-dia no horário do mercado, que já começa a dar uma reduzida na volatilidade. Tá ok, galera? Então muito obrigado aí pela aula. Qualquer dúvida, só mandar aqui nos comentários ou procurar a gente lá no Instagram. Beleza? Valeu!